último problema do vídeo anterior dizia o seguinte: determine as dimensões de um retângulo de perímetro 40 para que sua área seja máxima e determine sua área máxima. Depois, generalize os resultados para um retângulo de perímetro P. A primeira parte nós já fizemos, né? Nós vimos que o retângulo de perímetro 40, que tem a maior área possível, é, na verdade, um quadrado cujos lados têm medida 10 e, portanto, a área máxima é 100. Mas vamos esquecer o perímetro 40 e calcular isso aqui para um retângulo de perímetro qualquer, um perímetro P. Então, aqui eu tenho o retângulo, vamos supor que o retângulo é assim. Essa medida aqui é x, portanto, essa medida aqui também vai ser x. Como nós vamos calcular a área, nós temos que também saber a base, então vamos supor que a base tem uma medida b, então a medida aqui em cima também é b. Mas vamos expressar a base em termos da variável x. Nós sabemos que o perímetro do retângulo é P, ou seja, se eu somar as medidas de todos os lados, eu vou obter o perímetro P. Então, somando x mais b, eu tenho o perímetro P. Então, 2x mais 2b é igual a P. Lembrando que nós queremos isolar o b, né? Então, 2b é igual a perímetro menos 2x. Dividindo os dois lados por 2, b é igual a perímetro menos 2x sobre 2. Separando isso aqui, fica perímetro sobre 2 menos 2x sobre 2, que é a mesma coisa que perímetro sobre 2 menos 2x dividido por 2 é x. Então, a base, na verdade, mede perímetro sobre 2 menos x, que também perímetro sobre 2 menos x. Agora, vamos calcular a área, então. A área, em função da medida x, é dada por altura vezes a base. Então, é x vezes p sobre 2 menos x. Isso é igual a, distribuindo x dentro do parênteses, é igual a p sobre 2 vezes x, menos x vezes x é x ao quadrado. Ou também posso escrever menos x ao quadrado mais p sobre 2x. Analisando essa fórmula, nós vemos que isso aqui é uma função do segundo grau. E se eu fizer o gráfico dessa função do segundo grau, eu vou ter uma parábola côncava para baixo, porque o termo que está multiplicando o x ao quadrado é negativo. Eu tenho um menos 1 multiplicando o x ao quadrado. Então, se eu fosse fazer um esboço do gráfico dessa área, lembrando que isso aqui é a função área, o a de x, se eu fosse fazer um esboço do gráfico dessa área, seria mais ou menos assim. Seria uma parábola côncava para baixo. Nós sabemos que o valor máximo de uma parábola côncava para baixo sempre está no seu vértice, que está mais ou menos aqui assim. O y-vértice é o valor máximo da parábola, né? Não existe nada acima do y-vértice, então o y-vértice é a nossa área máxima, né? Lembrando que esse gráfico aqui é um esboço do gráfico da área. Então, o y-vértice vai ser a área máxima. E o valor de x para o qual a área é máxima, obviamente, é o x-vértice. Se eu colocar o x-vértice, lembrando que o x é a medida desse lado aqui, se eu colocar o x-vértice, eu vou obter o y-vértice, que é a área máxima. Lembrando que x-vértice é a coordenada x do vértice, né? Então, vamos calcular aí o x-vértice. X-vértice é dado por menos b sobre 2a. Isso é igual a b é o coeficiente de x. O coeficiente de x, o termo que multiplica o x, é p sobre 2. Então, é menos p sobre 2 dividido por 2a. O a vale menos 1, então 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos com menos aqui fica mais. Perímetro sobre 2 é perímetro sobre 4. Então, a medida x que torna a área máxima, o x-vértice para o qual eu obtenho a área máxima, é p sobre 4, perímetro dividido por 4. Então, a medida x que torna a área máxima é perímetro sobre 4. Aqui também é perímetro sobre 4. E quanto mede a base aqui? Bom, a base é perímetro sobre 2 menos x. Portanto, é perímetro sobre 2 menos perímetro sobre 4. O mínimo múltiplo comum é 4, então é subtração de frações, né? 4 dividido por 2, 2, vezes p, 2p. Ali o denominador é 4, então menos p. 2p menos p é p sobre 4. Então, a base também tem uma medida p sobre 4. Então, aqui em cima também é p sobre 4. Então, o meu retângulo que tem a maior área possível
Na verdade, é um quadrado, né? Todos os lados têm a mesma medida, p sobre 4. Então, um retângulo com a maior área possível é um quadrado onde cada lado tem uma medida p sobre 4, que é p sobre 4, p sobre 4, p sobre 4, p sobre 4. E, portanto, qual é a área máxima desse retângulo? Bom, a área máxima é a área desse quadrado aqui, né? A área do quadrado sempre é lado ao quadrado, então é p sobre 4 ao quadrado, que é igual a p ao quadrado sobre 16. Então, a área máxima é p ao quadrado sobre 16, é a área desse quadrado aqui. Claro que eu poderia calcular a área máxima usando a fórmula do y-vértice, né? O y-vértice, nós sabemos, é dado por... Vou pegar uma outra cor aqui. O y-vértice é dado por menos delta sobre 4a, que é igual a menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Continuando aqui do lado. O c vale zero, né, aqui na fórmula da área, porque eu não tenho nenhum termo independente. Então, esse termo aqui já cancela. O b vale p sobre 2. Então, b ao quadrado é menos p ao quadrado sobre 4. Né? P sobre 2 ao quadrado é p ao quadrado sobre 4. Dividido por 4a. O a vale menos 1, então 4a é menos 4. Menos p ao quadrado sobre 4 dividido por menos 4 é mais p ao quadrado sobre 16. Então, essa aqui é a área máxima do retângulo para um determinado perímetro P. Então, nós vimos que, de fato, né, é um caso geral. Para um determinado perímetro, o retângulo que tem a maior área possível sempre é um quadrado, onde cada lado tem medida perímetro dividido por 4. Né? E se eu somar todas essas medidas, obviamente, eu vou obter o perímetro P. Né? Perímetro sobre 4 mais perímetro sobre 4 mais perímetro sobre 4 mais perímetro sobre 4 é igual a P, que é o perímetro. E no caso da primeira parte do problema, o perímetro era 40, né? Se eu substituir perímetro é igual a 40 nessas fórmulas aqui, nessas medidas aqui, a medida do quadrado vai ser 40 dividido por 4, que é 10. Então, cada lado do quadrado vai ter medida 10. E a área do quadrado, a área máxima, vai ser 40 ao quadrado sobre 16. 40 ao quadrado é 16.000 sobre 16, que é igual a 16.000 sobre 16 é 100. Então, agora que nós sabemos o caso geral, nós podemos ir para os casos particulares com facilidade. Né? Então, era isso. Espero que você tenha entendido. Né? São muito comuns esses problemas que falam em valor máximo ou valor mínimo. Você sempre tem que lembrar, então, dessa questão do vértice. Se a parábola for côncava para baixo, o vértice é o seu valor máximo. O y-vértice é o valor máximo da parábola e o x-vértice é o valor para o qual a parábola atinge o valor máximo. Se a parábola for côncava para cima, daí é praticamente a mesma coisa, né? É análogo, só que o vértice vai ser o valor mínimo da parábola. Então, era isso. Espero que você tenha entendido.